Boa noite a todos. Eu sou o professor e geógrafo Fernando Torres. Estou aqui no meu canal Geocast, mais uma vez trazendo uma pessoa muito especial. Eu estou com ele, que é sociólogo, professor universitário, autor de 22 livros de sociologia, de geopolítica mundial, história e marxismo. Atualmente é ensaísta e faz análises internacionais em TVs, de streaming, bem como publica trabalhos em mais de 10 sites. Estou com ele, o professor Legene Miran. Boa noite, professor Miran. Seja bem-vindo. Boa noite, meu caro Fernando. Boa noite, espectadores do seu canal. Eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Professor Legene, muito obrigado, tá? Mais uma vez, é um prazer falar com o senhor. E eu conheci o senhor pelo senhor ser um entrevistador, né, de talvez hoje nossa amiga, Cloud Fajar. Né? Eu tive uma expectativa muito grande com a Cloud é uma pessoa fantástica, e o senhor, como entrevistador, deve ser uma pessoa fantástica também. Eu vou ter essa oportunidade, né, de, no meu programa, conhecer essa energia toda do professor Lehene. Então, como a gente vem conversando sobre o Oriente Médio, o senhor poderia fazer uma análise política da criação do Estado de Israel e da negação ou da negativa política dos árabes, por favor? Bem, a luta dos judeus sionistas pela criação de um Estado nacional, ela vem do século XIX. Eu, por força, para tentar entender aquele conflito, eu estudo muito o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os judeus sionistas, os líderes do século XIX, a maioria deles, inclusive, ou era ateu ou era judeu secular, não tinha nenhum vínculo com a religião, eles usaram a força da religião judaica, né, do Torá, do Velho Testamento, da Bíblia judaica, onde eles interpretam que aquela terra chamada Palestina é uma terra que Deus prometeu ao povo judeu, que é um povo eleito por Deus. Então, mesmo eles não sendo praticantes da religião, alguns eram inclusive ateus, o Theodor Herzl, que era o líder deles, não é? Ele era sabidamente ateu. Não é? Ele escreveu um livro na vida, né? O Estado Judeu. E no diário dele, quando ele faz o congresso em 1897, na Basileia, Suíça, ele escreve no diário dele: hoje debocham de mim sobre nós termos um Estado na Palestina, mas daqui a 50 anos nós teremos. Se você somar 50 de 1897, dá 1947, né? Quando no dia 29 de novembro de 1947 a ONU votou o plano de partilha da Palestina. Então ele foi quase que profético. A ONU não criou dois estados. A ONU aprovou a partilha e sugeriu que se criassem dois estados. Bom, quando eles fazem o Congresso no final do século XIX, já tinha aí uns 20 anos, mais ou menos, que já se falava no Estado judeu, né? Já se incentivava a imigração para a Palestina. Judeus do mundo inteiro, sionistas, eles diziam assim: a única forma de nós não sermos discriminados é nós morarmos e construirmos um lar nacional só nosso. Eles discutiram no Congresso da Basileia outras possibilidades, Uganda, Patagônia, Amazônia, mas todas essas propostas perderam feio. A proposta que ganhou disparado, que era a que tinha maior capacidade de atrair mesmo os judeus do mundo inteiro, era a Palestina. Quando a Inglaterra chega na Palestina lá em 1917, em 1919, em 17 ela já estava lá, porque ela ocupava lá o Oriente Médio na Primeira Guerra Mundial, naquela aliança que o T. Lawrence foi mandado para que ganhar os árabes para a aliança com
a França e a Inglaterra para lutar contra o Império Otomano. Então a Inglaterra já estava presente lá no Oriente Médio, né? Mas em 1919 a Inglaterra ganha da recém-criada Liga das Nações, que é o precursor da ONU. Ela é criada em janeiro, fevereiro de 19, né? Em abril de 19, a guerra já tinha acabado, já tinha feito um armistício, em novembro de 18. Em abril de 19 é feita a Conferência de Versalhes, onde França e Inglaterra dividem o Oriente Médio entre eles. Então, a Liga das Nações dá o mandado britânico. Então, a Inglaterra está aqui, a Palestina para vocês, vocês vão lá administram. Mas ela ganhou também de presente o Egito e o Iraque. A França ganhou o Líbano e a Síria, né? Bem, em 1919, já como senhora da Palestina, a Inglaterra faz um censo, o primeiro censo feito sobre o mandado britânico. E eles apuraram que na Palestina histórica moravam 95% eram árabes, palestinos, né? E 5% eram judeus. Eram aqueles judeus que não foram embora lá no ano 70 da nossa era atual, quando houve a chamada diáspora judaica. Ficou lá um percentual pequeno, mas ficou. E viviam em paz com os árabes, nunca houve problema. Então, veja, guarda esse número, 5-95. Não é? Em 1940, só 20 anos depois, eles fazem um novo censo. O resultado dá 40% de judeus, 60% dos árabes. Pô, mas como é que cai de 95 para 60? Claro, porque cresceu o outro lado. Então as coisas ficaram já incontroláveis, né? Revoltas árabes, greve geral dos árabes. Aquilo não é uma terra. Se essa moda de, olha, nós passamos por aqui um período e ficamos por aqui um período, então a terra é nossa. Se essa moda pega, os Estados Unidos têm que devolver todas aquelas terras para os Comanches, os Apaches, os Cherokees, né? Dono da terra é quem fica nela. Dono da terra é quem coloniza. Dono da terra é quem planta, é quem conta história, é quem cria religiões, né? Inclusive aqui no Brasil, né? 90% do Brasil é porque o Brasil colonizou a terra. Então, né? Múltiplas possibilidades. Os portugueses é uma invasão, é uma colonização, né? Os livros de história, a partir do ano 700, antes da era atual, alguns preferem falar antes de Cristo, antes da era comum, né? 700, 600, 700, eles são muito bem documentados, né? Se conhece a história. Então, houve, de fato, dentro da Palestina histórica, aquelas chamadas tribos de Israel, isso faz parte da história, mas isso englobava 1/3 da Palestina. E eles controlaram este 1/3 por um período curto de tempo, 300, 400 anos. Né? Depois houve, por ali passaram 9 impérios em 2.500 anos. Né? Macedônio, grego, romano, Abássida, Omida, tudo, né? Árabe, otomano, árabe, inglês. Documentados são 8 ou 9 impérios. Né? Bem, nunca houve um Estado palestino organizado. Como não tinha Síria, como não tinha Egito, existiam regiões. Palestina era uma região que englobava, inclusive, o que é a Síria hoje, a Jordânia e o Líbano. Era uma região chamada Bilad el-Shams, né? Que é a Grande Síria. Por quê? Eram regiões do Império. Primeiro, o Império Árabe, começa em 630, fundado por Mohammed, né, Maomé, e depois, em 1453, com a queda de Constantinopla, os turcos eles assumem o comando do Império, que seguiu sendo o Império Islâmico, mas mudou de mãos. Sai a etnia árabe, entra a etnia turca. Né? Então, o Império
que era islâmico, começa em 630 e vai até 1920, mais ou menos, com o Tratado de Sèvres. O Tratado de Sèvres é que extingue formalmente o Império Otomano e as regiões, países, eles são distribuídos entre as potências da época. Então, esses impérios impediram que um Estado da Palestina existisse, mas não um povo, que são descendentes dos cananeus, filisteus, né? Eram povos muito antigos ali. E nós não podemos, o direito internacional não aceita como prova de que aquela terra pertence a um povo porque Deus escolheu aquele povo. Então isso não é aceito como prova em tribunal nenhum do mundo, né? Bem, então o conflito está instaurado. Aí evidente que nenhum país árabe poderia aceitar a criação desse Estado. Foi uma violência, um representante do imperialismo estadunidense no meio de 400 milhões de árabes. Hoje tem, na época não eram isso, 1947, né? É o que nós chamamos de cabeça de ponte. Você implanta no meio de digamos, de uma população hostil ao modo de vida estadunidense, você implanta no meio desses que são 20 países árabes, 400 milhões, hoje chega próximo de 500 milhões, você implanta uma cabeça de ponte que é um representante do modo de vida do imperialismo estadunidense, que foi essa aliança que os sionistas fizeram, primeiro com o imperialismo inglês. Como o imperialismo inglês saiu da Palestina em 1948, né? Na verdade, eles saem dia 14 de maio de 48, dia 15, eles criam o Estado de Israel, eles proclamam David Ben-Gurion. Então, quando votou a partilha da Palestina, 29 de novembro de 47, foram 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. A ONU tinha 57, um país ficou ausente, então 56 votaram. Tinha que ter 29 para ganhar, teve 33, 4 a mais. A pressão mundial, a União Soviética votou a favor, mudou depois de 2 anos, voltou atrás, aí deixou de reconhecer Israel. Mas por que a União Soviética votou a favor, né? Stalin, muita gente me pergunta isso, né? Bom, primeiro é a comoção mundial que havia sido criado, por mais que você pode até não aceitar os números de mortos do chamado Holocausto, 6 milhões de judeus, não foram só judeus que morreram, mas você pode fazer a contestação que você quiser com os números, isso a mim não importa. A comoção mundial criada foi muito grande. Não é? Bem, aí eu costumo dizer também que culpa tem os árabes se os europeus massacram os judeus e que eles têm, então, que eles resolveram o problema de criar. Por que não deu o Estado de Alabama para fundar o Estado de Israel? Não. Eles quiseram criar em outro lugar, né? Bem, mas a União Soviética, o que levou ao erro foi uma interpretação equivocada. Não é só do meu ponto de vista, do ponto de vista de muitos analistas, disseram, né, para os assessores de Stalin que os primeiros imigrantes judeus que foram para a Palestina no começo do século XX, criaram aqueles kibbutz, eles eram todos socialistas. E quando foi criado o Estado de Israel, quando fosse criado o Estado, ele já nasceria um Estado socialista, que seria aliado da União Soviética. Olha, um erro espetacular de avaliação. Não tinha socialista ali. No máximo, social-democrata. O Partido Trabalhista Israelense nunca foi socialista, social-democrata, né? Do tipo weberiano. Bom, então, esse é o cenário que foi criado. Os árabes não podiam, em hipótese nenhuma,
aceitar essa situação, e aí começou essa luta, essa crise, esse impasse e esse conflito que você conhece, que já dura 75 anos, né? Sim. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Logo na Primeira Guerra Árabe-Israelense, de 48, Gaza acaba sendo ocupada pelo Egito e depois a Cisjordânia acaba sendo ocupada pela Jordânia. Como as nações, né, como os Estados Unidos, talvez, têm um impacto nessa guerra de manter o Estado de Israel, a princípio? A... Depois que Israel vira um Estado, aí a batalha que eles travaram foi a legitimidade, o reconhecimento, a aprovação. Ainda hoje, só 150, em torno de 150 países têm relações diplomáticas com Israel. A ONU tem 193 membros, né? Então tem 43 outros que não mantêm relação. E depois desses episódios aí do massacre que está acontecendo lá na faixa de Gaza, alguns países já romperam, ou estão chamando os seus embaixadores para consultas, né, que é um estágio anterior ao rompimento, né? Israel está muito isolada hoje no cenário internacional. Mas a partir de 1948, eles passam a representar o imperialismo estadunidense naquele mundo lá, que já era muito produtor de petróleo, muito. Quando o Roosevelt vai para aquela primeira reunião dos três grandes, Roosevelt, Churchill e Stalin. Essa foi a primeira. Na segunda, o Roosevelt já tinha morrido, estava o Truman. Então foi Stalin, Truman e Churchill. E na terceira, participam estes três, e no meio da reunião, demorou 15 dias, foi em Potsdam, já foi na Alemanha. O Churchill sai da reunião e entra o Clemens. Porque ele tinha vencido as eleições. Então, só o Stalin foi o que esteve nas três. Mas quando o Roosevelt foi na primeira, e a única que ele foi, 1944, fevereiro, os Estados Unidos já tinham entrado na guerra há um certo tempo, por causa do ataque em Pearl Harbor, dezembro de 41. O Brasil já tinha decretado guerra ao eixo em 43, né? Quando o Roosevelt vai para essa reunião, ele vai de navio e ele para ali no Golfo Pérsico. Ele não desce do navio. O rei da Arábia Saudita, o Abdullah, sobe a bordo para conversar com ele. Veja a data, fevereiro de 44. O rei pede para o Roosevelt proteção eterna. Aí o Roosevelt fala assim: pode contar comigo, vocês terão proteção eterna. Agora, nós queremos, em contrapartida, que vocês só vendam o seu petróleo na moeda, o dólar. Aí vem o petrodólar, né? Então, e o rei aceita, não é? É uma barganha, uma troca, né? Depois disso, foram instaladas bases militares na Arábia Saudita, em todos os países árabes ali. Bom, então, houve esta relação, mas não havia nenhum sinal que os Estados Unidos apoiariam a criação de Israel. O lobby judaico nos Estados Unidos, né, já era forte. Há um livro que não tem tradução no Brasil, infelizmente, que é o livro que melhor conta a questão do lobby. Pode ser que alguém falou isso, perfeito. O poder do lobby nos Estados Unidos é do professor John Mearsheimer, né? Ele é da Universidade de Chicago. Só para ter uma ideia do poder desse lobby, né? Claro que o número que eu vou te dar não é o de 1944, quando o Roosevelt conversou com o rei. O livro é de 2006.
né, já está também um pouco desatualizado. Mas ele fez um estudo, entre outras coisas, sobre as doações que os estadunidenses, os americanos, norte-americanos, doam para o Comitê Financeiro dos Republicanos e dos Democratas. Então, ele chega a um número estarrecedor, Fernando. Os judeus nos Estados Unidos representam apenas 3% da população. Então, vamos dizer que sejam hoje 300 milhões, é mais. Mas para ficar com um número redondo, os judeus seriam 9 milhões. Mas aí ele analisou quem é que doa para o comitê financeiro de ambos os partidos, seja republicano ou democrata. 60% de todas as doações dos dois partidos vêm dos 3% judeus. Então, veja o poder dos caras. A indústria cinematográfica, entretenimento, está toda na mão deles. Como elevadíssimo número de judeus que são sionistas, existem judeus anti-sionistas, mas não são expressivos. Eu diria que é 90-10, né? É muito forte, né? Então, a probabilidade de um dono do estúdio Paramount, do Fox, né, Columbia Pictures, a probabilidade de um dono desse estúdio ser sionista é elevadíssimo, elevadíssimo. Então, o lobby judaico e a opinião pública dos Estados Unidos a favor de Israel é fortíssima, fortíssima. Então, alguns autores falam que Israel seria o 51º estado agregado dos Estados Unidos. Né? O Biden, quando foi lá no primeiro dia do conflito, ele chegou lá dia 8 de outubro, 8, 9, já desembarcou lá em Tel Aviv. Ele disse, se Israel não existisse, nós teríamos que criá-lo. E disse assim, eu sou um judeu, eu sou um cristão sionista. Sionista cristão, né? Então, ainda hoje, o impasse está colocado porque os Estados Unidos são umbilicalmente ligados a Israel e acabou de votar aí nas Nações Unidas, né? Vou dar aqui em primeira mão para o seu público, né? Votaram uma moção agora na Assembleia Geral, já que o Conselho de Segurança não consegue resolver, 5 moções votadas no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vetaram as 5. Então, já que o Conselho não resolve, foi convocada a Assembleia Geral, com base no regimento interno das Nações Unidas, e dá a brecha, porque a Assembleia Geral não é deliberativa, ela é indicativa. Mas, com a inoperância do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, então, tem esse atributo de tomar decisões e deliberar. Então, acabou de ser votado, 7 ausentes de 193, votaram 186 países, 153 votaram pelo fim imediato do conflito, um cessar-fogo humanitário. Isso dá 80% das Nações Unidas. 10 contrário, 5%, 23 abstenções, 12%. Então, veja só, os contrários, né? Os mais expressivos, aqui fora os Estados Unidos, expressivo, mas nenhum. Né? Tem 2 ilhas do Pacífico, Micronésia, Nauru, um país inexpressivo da África, Libéria, o próprio Israel, Paraguai aqui na América do Sul, Guatemala na América Central, República Tcheca, que é uma das 7 da antiga Iugoslávia, né? Não, aí é da Tchecoslováquia. E a Áustria, talvez o mais expressivo aqui é a Áustria. Agora, votaram a favor, eu anotei aqui alguns destaques, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, tem poder de veto no Conselho de Segurança, Japão, Suécia, Suíça. Ou seja,
nós ganhamos a opinião pública mundial, mas essa resolução não vai ser cumprida. Israel é aquilo que nós chamamos no direito internacional, é um Estado bandido, um Estado pária. Ele vive à margem do direito internacional. É membro das Nações Unidas, mas não respeita as decisões multilaterais. Eles sistematicamente violam a decisão. Estados Unidos também é um Estado bandido, porque ele tem poder de pressionar Israel para parar o conflito. Aliás, uma das manchetes dos portais na Ásia nesse momento é a notícia que acabou os recursos dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia. Acabou, cessou. Não tem mais, né? Então, mas eles já puseram lá 150 bilhões de dólares, a Europa 60 bilhões de euros. E perderam a guerra, perderam a guerra. Nesse momento, eles estão travando duas guerras e estão perdendo as duas guerras. A guerra na Palestina, guerra contra os palestinos, travada dentro da Palestina, Israel e os Estados Unidos estão perdendo a guerra. Pô, mas professor, como assim perdendo a guerra? Os caras já mataram 20 mil palestinos, mas você não mede a vitória, né? Como é que você analisa uma guerra, quem ganhou e quem perdeu? Pelo número de mortes? Não conhece isso. Deixa eu só fazer adentro aqui. Israel está perdendo uma vitória tática, está deixando de ter uma vitória tática para ter uma derrota estratégica de longo prazo. Isso aí disse o secretário da Defesa dos Estados Unidos, né? Não sei se foi ele, mas assim, porque essa guerra, quanto mais se prolongar para Israel, tem uma, assim, quanto mais matar civil, mais isso vai, o direito internacional, as comunidades internacionais, inclusive a Puma hoje vai deixar de patrocinar a seleção de Israel, se não estou enganado. A Puma já fez um boicote, né? Então, quanto mais vítimas, já são 18 mil, né? Um pouco mais de 2 meses, são 18.800 civis. Então, isso tem pego muito mal a repercussão internacional contra Israel. Eu nem chegar a esse assunto agora, mas já que eu tocou, queria me adentrar um pouco nisso aí. E falar um pouco. Também pegou mal também, né? A faixa de Gaza ter 2 porta-aviões americanos estacionados quase em frente ao mar de Gaza, né? Para a gente ver aí as simetrias aí e um pouco da problemática que nós temos. Por favor, professor. Eu queria aproveitar o seu espaço aqui. Eu recebi um meme hoje que diz em letras garrafais assim: urgente, mais de 20 mil pessoas acabam de ser mortas em um bombardeio em Nova York. Aí, em letra pequenininha, miúda, está escrito assim: pedimos desculpas pelo erro. Não foi em Nova York, foi em Gaza. Notou como você ficou desesperado por um segundo e se acalmou quando percebeu que não tinha sido em Nova York? Eu achei isso fantástico, né? Vidas palestinas não importam. Vidas estadunidenses importam. Crianças palestinas não importam morrer. Crianças israelenses importam, né? Então, é uma hipocrisia nesse cenário internacional. Veja, e nós já vivemos em um mundo que não é mais um mundo unipolar. A transição, do meu modesto ponto de vista, que não é unânime na esquerda, a transição já se concluiu. Nós vivemos um mundo multipolar, mas é uma multipolaridade que tem sua fragilidade. Você já imaginou se a guerra que eles chamam de guerra da Rússia contra a Ucrânia, que na verdade é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, você já imaginou se a Rússia tivesse perdido essa guerra? Porque a Rússia ganhou faz tempo, mas a guerra não para, porque os Estados Unidos não autorizam que ela pare, né? Você imaginou se a Rússia tivesse perdido? É um salto atrás 30 anos. É como se nós fôssemos lá em 1991, que acabou a União Soviética, o mundo ficou unipolar. É um retrocesso, mas a Rússia venceu.
Nesse momento, os Estados Unidos perdem duas guerras. Perdem a da Palestina, encontram-se isolados junto com Israel e já perderam a guerra na Ucrânia. E perderam em condições, cada dia que prossegue aquela guerra, passa a ser menor a chance de alguma concessão que a Rússia faça na hora de que tiver algum acordo final. Não tem o que a Rússia vai ceder. Hoje, o Ocidente já discute quem colocar no lugar do Zelensky. Zelensky já é um carta fora do baralho. É um zumbi, é um morto-vivo. Vai ser substituído. Poderá sofrer punições, poderá ser assassinado, poderá sofrer um golpe, poderá ganhar um paraquedas dourado e morar nos Estados Unidos, como foi o Shah Reza Pahlavi, né? Morreu lá. Não sabemos o futuro dele, mas se 4 meses depois que começou o conflito ano passado, que a Rússia chama de operações militares especiais, lá por junho do ano passado, maio, quando houve aquelas 4 rodadas de conversações em Istambul, patrocinadas pela Turquia, se naquele momento houvesse uma autorização para a Ucrânia assinar a paz, seriam duas. A Rússia não teria anexado nem sequer as 2 repúblicas, Donetsk e Lugansk, seriam reconhecidas como repúblicas autônomas, e as outras 2, Zaporizhzhia e Kherson, que não estavam em cogitação de serem anexadas pelos russos, tudo poderia ser discutido naquela época. Aí o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, o Boris Johnson, falou: não tem paz nenhuma, não está autorizado. Então, essas coisas, essas verdades históricas vêm à tona agora, mas agora não tem mais o que fazer. Então, os Estados Unidos perderam lá. Aliás, se você olhar só nos últimos 3 anos, 2 anos, de 2021 para cá, os Estados Unidos perderam a guerra na Síria, que eles apoiaram 10 anos os terroristas para derrubar o Dr. Assad, né, Bashar al-Assad, e não conseguiram, perderam na Síria, perderam no Afeganistão, né, tiveram que sair. $1 trilhão em 20 anos no Afeganistão. Isso, gastaram $2 trilhões no Afeganistão por 20 anos e perderam a guerra. Estão perdendo na África, lá no Sahel. Semana sim, semana não, tem a imprensa chama de golpe militar, né? Mas na verdade são tentativas de ser realmente, transformar os países em independentes, porque não são. Né? A França chegou a ter 20 colônias na África. Só ali no Sahel tem 13 países que não são mais colônias africanas, mas que usam moeda feita pela França. Então não é uma independência verdadeira. Eles usam o franco CFA, Communauté Française d'Afrique. É uma moeda. O franco não existe nem mais na França, porque lá é euro, mas existe nesses 13 países. E é impresso na Casa da Moeda da França. Então, o que eles chamam de golpe é uma tentativa verdadeira de ser a verdadeira independência. Não é? Tudo isso é derrota do imperialismo. Imperialismo estadunidense, imperialismo francês, imperialismo inglês. Né? Então, aí depois eles estão derrotados na Ucrânia. E agora estão derrotados na Palestina. É uma derrota atrás da outra. Claro, eles são muito fortes. Tem 838 bases militares em 80 países. É quase metade um em cada 2 membros das Nações Unidas tem uma base militar dos Estados Unidos. Tem país que tem 10 bases militares. A ilha de Okinawa, no Japão, é um forte dos Estados Unidos. É o lugar do Japão onde o povo tem a maior consciência anti-imperialista, é em Okinawa. Todos os dias fazem manifestação em frente às bases militares. Aquele povo é anti-imperialista. Só daquela ilha, mais nada. O resto é subordinado serviçal dos Estados Unidos, né? Professor Mihai, me fale uma coisa aqui, aproveitando a sua brilhante inteligência do senhor. Se eu não me engano, em 59, nós temos aí a criação da OLP, se eu não estou enganado. A OLP é de 1964. Em 69, o Yasser Arafat assume o comando.
59, não é isso? 69, o Arafat assume o comando. Em E 64, surge a OLP. Em 59, nós temos o quê na Palestina? Não lembro, Não. mas é isso mesmo. Então, estamos aí em 54 a OLP, em 59 o Arafat ele assume, e nós temos hoje, né, não é mais a OLP, mas a Autoridade Palestina, e o Hamas controlando ali a faixa de Gaza. Dá para a gente um pouco dessa mistura, dessa evolução desses grupos palestinos, por favor? Bom, a OLP é a Organização de Libertação da Palestina. Ele representa o povo palestino. Só esqueci de uma, tá? É Al-Fatah. Isso. Al-Fatah é um dos 6 partidos que integram a OLP. A OLP é um guarda-chuva, igual à Frente Ampla do Uruguai, igual ao CNA na África do Sul. É um guarda-chuva. Neles estão pendurados partidos políticos e organizações sociais. É uma experiência muito bonita. Num dos meus livros eu tenho um capítulo que eu trato disso, sobre a importância de Frente Ampla. No Brasil não tem nenhuma experiência parecida com essa. A Frente Brasil Popular era uma frente política, mas não era orgânica. E as federações partidárias que tem hoje, por exemplo, a Federação Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV, é uma coligação partidária, mas não tem organismos sociais, centrais sindicais, União de Mulheres pendurada nessa federação. Então, Frente Ampla do Uruguai, CNA na África do Sul e OLP são frentes integradas por partidos e organizações sociais de massa. Então, a OLP surge em 64, mas ela surge como uma entidade muito amorfa, controlada pelos países árabes mais moderados, e o Egito era governado por um cara bem avançado, mas eram 20 países árabes, né? O Gamal Abdel Nasser não poderia impor a sua visão, não é? E tinha a Arábia Saudita, tinha outros países, né, que já eram riquíssimos ali no Golfo, né, produtores de petróleo. E aí eles colocam um advogado presidente da OLP muito moderado, Ahmad Shukeri, né? Mas em 69 a OLP assume o comandante Yasser Arafat, que ele tinha fundado. Aí você está confundindo, então o Fatah foi fundado em 59. Isso, aí é um partido político que entrou dentro, né, da OLP e era o maior partido, como é até hoje o maior partido, né, lá na Palestina, mas eles não têm nenhuma presença na faixa de Gaza. Lá na Cisjordânia. É só na Cisjordânia. Na faixa de Gaza é esse partido chamado Hamas, que é uma sigla em árabe que significa Movimento de Libertação Nacional, Movimento Islâmico de Libertação Nacional da Palestina, né? É uma sigla, Hamas, né? Bem, em 1993, setembro de 93, foi feito os chamados Acordos de Oslo, os Acordos de Oslo, que visavam, 5 anos depois, em 98, estabelecer o Estado da Palestina em concordância com o Estado de Israel. Quem assinou os acordos foram, do lado israelense, Yitzhak Rabin, do Partido Trabalhista, um social-democrata, mas que pegou em armas em 48 para matar palestino. Mas... Esse Partido Trabalhista era o Likud, ou não? Não. O Likud é um partido de extrema-direita. O Partido Trabalhista é social-democrata, né? Governaram Israel de 1948, quando surgiu, até 1977. Então, 29 anos, quase 30 anos eles governaram. Depois aí o Likud ganhou em 77 pela primeira vez com Menachem Begin, né, que é de extrema-direita. E do lado... Begin, ele tem que fazer de certa forma aí, mesmo sendo de extrema-direita, ele tem que fazer algum acordo com o Egito, com o Sadat, para ver se aliviava um pouco. Isso, fizeram, o Menachem Begin fez o acordo
Acordo de Camp Camp David. David, né? 1979, sob a gestão Carter, eles ganham o Prêmio Nobel da Paz, né? Carter, Anwar al-Sadat. o Anwar e o Begin, eles ganham o Nobel da Paz. E, posteriormente, Arafat, Rabin e Clinton ganham o Nobel também por causa dos acordos de Oslo. Mas 2 anos depois foram assassinados. Vou contar uma coisa para o senhor bem rápida. Eu sou geógrafo por causa da questão de desenvolvimento, subdesenvolvimento, capitalismo, comunismo, essa coisa sempre me trouxe. Aí eu fui ser geógrafo por causa disso. E eu lembro que minha mãe me fazia eu ver. Minha mãe e o filho, olha aqui na televisão, e eu vi o aperto de mão entre o Rabin, o Arafat e o no meio ali, né, segurando os dois ali, o Bill Clinton. Né? Então, isso é uma coisa assim, eu fui testemunho ocular disso, né? Desses acordos de Oslo, e assim, eu tinha essa visão. Nossa, a guerra vai acabar e não é isso que a gente vê. Mas eu vou perguntar do acordo de Oslo daqui a pouco. Mas essa é um pouco a minha história, né? De ser geógrafo e assistir como testemunho ocular esses eventos. Não só não acabou, como a colonização das terras ditas palestinas, elas ampliaram muito de lá para cá, né? Sim. Mas 2 anos depois mataram Rabin, né? E alguns anos depois mataram Arafat por envenenamento. Isso já está totalmente comprovado, né? Então, não teve paz nenhuma, os acordos de Oslo caíram por terra. Aí, quando você menciona ANP, Autoridade Nacional Palestina, aí é o Estado, que não existe. Então, ANP é Estado, OLP é povo. A embaixada que tem em Brasília é nomeada pela ANP. Né? Muito então, bom, muito obrigado pela... essa diferenciação, né? O LP é povo e a ANP é autoridade. Mas eles não têm... Hoje, a proposta do chamado 2 estados para 2 povos convivendo lado a lado em harmonias, com fronteiras definidas, essa é a proposta, que é quase uma unanimidade, só Israel não concorda. Hoje, esta proposta ela é uma proposta falida, ela é impossível de ser viabilizada. Por que ela é impossível? Por que ela está sendo impossível de ser viabilizada? Porque sobrou para a Palestina 10% do território histórico. E você não tem como administrar um Estado descontínuo com outro pedaço que fica do outro lado do território, que é Gaza, que não tem ligação. E dentro da Cisjordânia, tem 200 colônias com 800, 700, 800 mil judeus morando lá. Como é que você... É inviável esse Estado. Ele vai ter moeda própria? Ele vai ter exército? Israel vai desocupar todas as colônias? Isso não vai acontecer. Então, volta a ganhar corpo a proposta de Estado único. Se eu não me engano, esse Estado único, um defensor deles era o Muammar Gaddafi. O Gaddafi é defensor, sim. Um Estado único, e se falava até de um Estado triplo. Até de um Estado triplo. Triplo? Já li alguma coisa sobre solução de 3 estados. Não, triplo não. Gaza sendo controlada pelo Egito, a Cisjordânia pela Jordânia e Israel do jeito que está. Mas também isso aí... Não, o Estado único é um Estado binacional. Binacional. Bilingue, binacional, igual o Canadá, por exemplo, todo mundo fala 2 línguas. Cada cidadão acima de 18 anos é um voto e vença quem venceu, todo mundo está sobre o mesmo país. Israel jamais aceitará uma coisa dessa, né? Mas não tem outra proposta, porque os palestinos queriam um Estado próprio, mas com as fronteiras de 1967, que eram 22% da Palestina. Não tinha uma colônia na Cisjordânia na época. Não é? Então, hoje, eles só têm 10%. Então, ficou inviável. Né? Quem vai recolher impostos? Quem vai emitir a moeda? Os palestinos poderão ter exército? Né? Então, não tem saída ali. E os Estados Unidos não têm nenhum interesse em criar mesmo um Estado palestino fraco.
Eles não têm interesse. Se bem que eu tenho feito a análise que este conflito, esta guerra que Israel trava contra os palestinos neste momento, fortaleceu a proposta de 2 estados. Né? O Biden vai ter que se mover, e ele tem falado, nós temos que criar o Estado da Palestina. Ele começou a falar. Né? Sempre defenderam. É unanimidade no mundo, praticamente. Né? Você vê a votação na ONU agora, né? 10 países votam contra a paz. E a maioria inexpressivo, né? O mais expressivo aqui é a Áustria. Mais nada. Mais nada. Áustria e Estados Unidos. Então, essa proposta, eu acho que vai ganhar corpo de 2 estados, mas ela é totalmente inviável. O Trump já tinha perdido a eleição em dezembro de 2020, mas ele não tinha nada a mostrar sobre o Oriente Médio. Ele fez lá um jogo de cena falando em chamados Acordos de Abraão, né? Que alguns países árabes passaram a reconhecer Israel, né? Porque em 79 o Egito reconheceu, Anwar Sadat desceu em Tel Aviv, discursou no parlamento israelense, o Knesset, foi aplaudido de pé, e de lá para cá, 15 anos depois, em 94, a Jordânia. Depois disso, ninguém mais. A partir de dezembro de 20, 4 países árabes assinaram. Sudão, Mauritânia, o Marrocos, aí é na África, Acho que é o Marrocos, Sudão na África, e Emirados e Bahrein, ali no Golfo. Então já são 6 de 20 países, 14 não reconhecem. A Arábia Saudita estava conversando, aí a partir de 7 de outubro, com esses episódios, ela já recuou completamente, não é? Então, aí o Trump chegou a propor, sabe o quê? No estado da Palestina, um aerotrem, 10, 20 metros de altura, que liga Cisjordânia com a faixa de Gaza. Você acha que isso é viável? Você tem ou então o túnel, ele mencionou um túnel também, né? Que é maior do que o Canal da Mancha, lá, o túnel, que é Londres, Paris, né? Então, é impossível. Os palestinos eles chamam de 3 linhas vermelhas que não podem ser cruzadas ao fazer um acordo de paz. A primeira são as fronteiras, que tem que ser no mínimo de 67, que dá 22%. Significa hoje Israel desocupar 12%. Não vai acontecer. Segundo, Jerusalém como capital do Estado da Palestina. Eles não aceitam. E terceiro, o direito do retorno dos exilados. Eles não aceitam porque alteram a questão demográfica lá em Israel, né? Um dos impedimentos do Estado único é a questão demográfica. Hoje, se juntar Cisjordânia com os 1,5 milhão de palestinos que moram dentro de Israel, que têm cidadania, carteirinha de identidade, mas são cidadãos de segunda classe, se juntar todos esses e os judeus, aí fica um Estado de 14 milhões de habitantes, 7-7. Hoje já... Você imagina se voltam 7 milhões de exilados, refugiados, que moram em outros países? Desestabiliza tudo. Mas tem um outro problema, que nome teria esse Estado único? Aí que o Gaddafi escreveu um artigo que a Folha de São Paulo publicou. O título do artigo era Isr-Latina. Isr-Latina. Então é Israel e Palestina. Eu demorei muito para poder falar isso, eu coloquei outra entrevista, eu tive que escrever. Mas... Então, ele descreve um Estado binacional, bilingue, escolas que podem ter só com a língua hebraica ou só com a língua árabe, todo mundo vivendo em paz, um voto por acima de 18, quem ganhou, ganhou, governa, etc. Ele descreve tudo isso que eu descrevo. Só que nome vai ter? É claro que os que defendem Estado único com o nome de Palestina, Israel não vai aceitar. E se também
eles defenderem Estado único com o nome Israel, os palestinos não vão aceitar. É quase que uma negação de 3.000 anos de história, né? É um impasse, meu caro Fernando, não tem saída. Eu tenho só mais duas perguntas para o senhor, bem rápido, bem rápido. Como o senhor reconhece o Hamas? Olha, eu tenho 41 anos de militância ininterrupta na causa palestina. Iniciou em setembro de 82, quando teve o massacre de Sabra e Shatila, mataram 4.000 palestinos. Aí eu fundei o Comitê de Solidariedade, Campinas, São Paulo, e nunca mais parei de militar. Bom, dos meus 22 livros, 3 são sobre a Palestina. Tem livro sobre a Síria, tem livro sobre o Iraque, tem muitos livros sobre o Oriente Médio, né? A questão do Estado, da identidade da questão nacional para os palestinos é fundamental. Eles criaram a OLP. A OLP é um movimento laico, não é um movimento religioso. O Hamas é um partido político religioso. Então, é um movimento islâmico de libertação nacional da Palestina. Né? Então, o Hamas nunca foi membro da OLP e acho que nunca será. Então, a OLP, exatamente no dia 15 de novembro de 1988, 40 anos depois que surgiu Israel, a OLP nunca reconheceu Israel. Nunca. Passou 40 anos, eles fizeram um congresso em Argel, capital da Argélia, congresso no exílio, convocaram o Conselho Nacional Palestino, que é o órgão deliberativo acima do Comitê Executivo da OLP. Tinham lá 270 deputados delegados, né? São parlamentares no exílio. Né? O Brasil mandou 7. E aí a OLP apresentou a proposta de abrir mão da luta armada e reconhecer Israel. 40 anos depois que Israel foi proclamado. E a força política de Arafat aprovou com 80% dos delegados. Não é brincadeira um negócio desse. Não é? Bom, um assunto polêmico. O Hamas tinha sido criado um ano antes, 87. E a carta de fundação do Hamas era um não reconhecimento de Israel, em hipótese nenhuma, e a libertação da Palestina pela luta armada. Né? Bom, há uns 7 anos passados, o Hamas fez uma revisão nessa posição, continuou defendendo a luta armada. Não, a revisão da posição que eles fizeram eles passam a não negar a existência de Israel. Antes eles negavam, agora eles deixam de negar. Não quer dizer que eles reconheçam. Né? O negar de 87 era destruir. Esta palavra eles tiraram, né, dos documentos, agora tem coisa de uns 7 anos, não é? Mas não abriram mão da luta armada. E a história você conhece, dia 7 de outubro eles fizeram a maior operação, né, espetacular, assim, cinematográfica da resistência palestina em 75 anos. Né? Eles entraram ali por uma das... São 6 passagens, né, que Gaza com... eles chamam de Israel, que é tudo Palestina, né? São 6 passagens. Uma das passagens eles furaram tudo, usaram até retroescavadeira, entraram com aquelas picapes S-20, né, fortemente armados e trocaram tiros ali, destruíram vários postos do exército, capturaram, que a gente chama de prisioneiros de guerra, mas a imprensa chama de reféns, porque Israel fala que tem prisioneiros lá, mas Israel tem reféns, né? Porque ela captura você dentro da sua casa sem nenhum mandado de prisão e te leva preso. A mídia usa muito isso, né? Reféns e prisioneiro. Quando você ouve lá prisioneiro palestino, você faz que imagem na cabeça? Bom, o cara é prisioneiro, alguma coisa ele fez. É algum terrorista.
Ele está preso? Alguma coisa, algum crime ele cometeu, né? Não. Tem centenas ali que não tem nenhum processo formal. Tem mais de 200 crianças menores de 17 anos, né? E quando você fala refém do lado de cá também, você fala, pô, refém, o cara foi sequestrado. Eles foram capturados, é uma guerra, né? Captura. Tanto que Israel fez uma pausa momentânea de 7 dias, onde houve troca de prisioneiros de guerra. Dos dois lados trocaram, 1 para 3. Né? Então, esse é o cenário, meu caro Fernando. Ali é um impasse, não tem nenhuma perspectiva de solução. O senhor respondeu agora a minha pergunta que eu qual era o cenário, e sem perspectiva de solução. E só para te fechar aqui, mas a última pergunta que eu gostaria de perguntar, eu tenho visto alguns historiadores, né, entre eles Ilan Pappé, né, e ele fala de uma espécie de apartheid dos palestinos pelos israelenses e o Hamas como sendo esse grupo de resistência, não um grupo terrorista, mas um grupo de resistência. Como é que o senhor vê, eu já leu alguma coisa de Ilan Pappé, a ideia do Pappé e esse apartheid que é feito, né, quase dos moldes da África do Sul ao povo palestino, por favor. Sem dúvida, eu gosto muito do Ilan Pappé. O livro dele principal é The Ethnical Cleansing of Palestine, né, a limpeza étnica da Palestina. Tem uma tradução da editora, vou lembrar o nome da editora. Posso dar mais assim, apêndice aí? Eu comecei a fazer minha graduação nos anos 2000, né? Início dos anos 2000. Eu já via na Folha de São Paulo notícias sobre limpeza étnica na Palestina. Então, para ver, 17 anos atrás, 18 anos atrás, eu já via matérias sobre limpeza étnica. Só ficar mais atenção. O Ilan Pappé é o primeiro que estudou esse assunto. Ele pertence a um grupo dos chamados novos historiadores israelenses, e eles são revisionistas em relação à história oficial de 48. Então, ele lista 500 aldeias palestinas que foram destruídas, desaparecidas, e 750 mil foram deslocados. Isso é tudo documentado, mas a história oficial não conta que Israel fez isso com os palestinos, né? Então, esse livro dele é muito importante. Ele é defensor do Estado Único. O Ilan Pappé é o maior defensor do Estado Único. Do lado israelense, o defensor de 2 estados era o Uri Avneri, já morreu faz pouco tempo. Morreu bem velhinho, em 48 pegou em armas para matar a Palestina, mas depois ele foi o primeiro que, acho que em 94, abraçou Arafat e colocou um lenço palestino, esse Uri Avner, né? Morreu com 96 anos, eu gostava muito dele. Um dos meus livros sobre a Palestina chama Esse Gás a Cair, tem alguns artigos do Avneri. Avneri defende 2 estados. O Ilan Pappé é absolutamente contrário a isso. O Ilan Pappé está junto com Gideon Levy, com Norman Finkelstein e com Shlomo Sand, são os 4, é o quarteto judaico mais odiado em Israel. O Shlomo Sand talvez seja o mais... Ele é autor daquele livro A Invenção do Povo Judeu, né? Escreveu um segundo, a invenção da Terra de Israel. O volume 1 é esse aqui, que é a invenção do povo judeu, né? Não sei se dá para ler aí, não? Tá, perfeito. A invenção do povo judeu, Shlomo Sand, né? Então, o Sand, Gideon Levy, jornalista do Haaretz, Norman Finkelstein, que escreveu A Indústria do Holocausto, e o Ilan Pappé, né, são os 4 mais odiados em Israel hoje, mas eles se somam a uma legião de anônimos
pesquisadores, estudiosos, judeus do mundo inteiro, né, que aquele grupo Naturei Karta, lá de Nova York, eles são judeus ortodoxos, de trancinha, de chapéu preto, eles são radicalmente antisionistas. Aqui no Brasil, o que mais se destaca é o Breno Altman, né, um companheiro, camarada de origem judaica, mas que ele é antisionista. Está, inclusive, lançando livros sobre o sionismo. Ele ataca Israel. Ele é defensor do Estado único chamado Palestina, onde todos vivam em paz, né? É esse o cenário, meu caro. Professor Leheuner Miran. Legene. Sempre Legene Miran. Espero convidá-lo, senhor, mais umas vezes. Tá? Obrigado. Desculpa eu estar aqui insistentemente, mas para mim foi uma grande surpresa e eu estou muito agradecido pelo seu tempo, né, de ter atenção e o canal Geocast. Tá? Seja bem-vindo aqui quantas vezes eu desejar. E eu quero ser seu amigo, né? Que a gente possa ter uma amizade, trocar cartas. Claro. Eu estava vendo ali o seu canal de Sociologia, 70 anos não aparenta, né? Desculpa falar aqui, né? Mas que o senhor traga essa alegria, essa energia e essa inteligência do senhor, que eu pude aprender bastante hoje. Muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal Geocast. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição, parabéns aí pelo seu trabalho, assim que o vídeo estiver editado, você manda o link para a gente divulgar, tá bom? Vou mandar Um abraço, obrigado. Um abraço também, né, René? Muito obrigado, tchau, tchau.